Graça e paz, bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Aqui estamos mais um domingo de escola dominical, dia de aprendermos na palavra do Senhor, que é a bússola para a nossa vida e que nos dá a direção, nos ensina a caminhar debaixo do propósito do Senhor. E nós estamos estudando a revista Em Marcha, Legados de Fé do Antigo Testamento. E eu quero te convidar nesta manhã a meditar comigo, a estudar a palavra do Senhor, na lição número 4, que fala a respeito de Débora e Baraque, parceria necessária. Esse estudo tem como base Juízes no capítulo 4, Juízes 4, versículo 1 ao versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendo o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Cícera era o capitão do exército, o qual então habitava em Arosete Ragoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, essa lição tem muitas coisas para nós nesta manhã, e eu quero ler e meditar com você, porque diz assim esse estudo: uma igreja que caminha em unidade, de propósito e em santidade, entende a importância de juntar forças, unindo dons e talentos, ajudando-se mutuamente, superando as dificuldades, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. O que a história de Débora e Baraque, registrada no livro de Juízes, tem a nos ensinar sobre isso? Com certeza, a primeira coisa é que não importa quanto tempo você está sofrendo a opressão do inimigo, se você clamar e juntar forças, né? Com mais algum servo do Senhor, serva do Senhor, dentro do mesmo propósito, o inimigo vai cair. E eu profetizo em nome de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, que nenhum inimigo vai prevalecer contra a igreja do Senhor, contra a vida daqueles que clamam e pedem ao Senhor que lhes dê livramento. O livro de Juízes narra a história de pessoas que foram levantados por Deus para conduzir o povo de Israel nos propósitos divinos. Essas pessoas, chamadas de juízes, agiam como promotoras de justiça, sempre como instrumento de Deus em uma missão especial. No capítulo 4, vemos que o povo de Israel, em decorrência da sua desobediência a Deus, está debaixo da opressão de um forte inimigo, o povo cananeu, liberado pelo rei Jabim, cujo exército, comandado pelo general Cícera, assustava seus inimigos com seus 900 carros de ferro. Vemos também a juíza Débora, uma mulher que já se dedicava ao cuidado do povo. Ela, que também era profetisa, atendia as pessoas à sombra de uma palmeira e era muito respeitada por todas as pessoas que frequentemente iam até lá para ouvir as suas orientações. O governo opressor de Jabim já durava 20 anos, quando o povo clamou por socorro divino. Débora, que conhecia o sofrimento do povo e se debruçava para resolver seus problemas, mandou chamar a Baraque, um líder nas batalhas do povo israelita. Ele transmitiu a ordem do Senhor. Esta ordem não só trazia a orientação do que Baraque precisava fazer, mas também lhe mostrava o resultado da batalha. E o darei nas tuas mãos. Ou seja, uma mensagem vindo do trono da graça. Assim era o povo de Deus. Quando sofria o ataque, a perseguição do inimigo, eles clamavam, oravam. E de antemão já tinha o Senhor decretado a vitória. Queridos, eu creio nisso e quero que você creia também. A tua vitória já foi decretada no reino espiritual. Então somente creia, sim, batalhe, procure pessoas que possam batalhar com você essas batalhas espirituais e creia, a vitória
vitória é nossa em o nome de Jesus. Amém, queridos? Ainda assim, Baraque não se sentiu seguro para lutar e condicionou a sua ida a de Débora, que prontamente atendeu ao seu chamado. Está no versículo 8 de Juízes 4. Débora, ao aceitar o convite, deixou claro que com isso a honra da vitória seria dada a uma mulher a quem Deus entregaria o comandante Cícera. O homem que tinha 900 carros de ferro agora estava fugindo a pé e seu exército foi completamente derrotado. Além de Débora, uma outra mulher entrou em cena, Jael, esposa de Éber, que mantinha laços amigáveis com Jabim, o rei de Canaã. Jael, à sua maneira, matou Cícera e fez Baraque saber. No versículo 18 ao 22. O Deus de Israel levou Jabim à ruína, dando vitória ao exército comandado por Débora e Baraque, e não permitiu que Cícera fugisse, antes o entregou nas mãos de uma mulher. Jabim, rei de Canaã, foi exterminado. Amém, queridos? Baraque, ele era um líder de batalha, apesar disso se sentia amedrontado em lutar contra Cícera, pois via que seu exército, com 900 carros de ferro, era muito poderoso. Mas diante da ordenança de Deus que lhe foi transmitida por Débora, não teve medo de externar a sua fragilidade e pedir ajuda. Quero te dizer isso também, queridos, mesmo você, homem, né, ou mulher, confessar os medos, os pecados, deve ser a marca de um cristão verdadeiro, porque quando nós mostramos as nossas fragilidades para o Senhor, Deus mostra o seu poder. Queridos, não se diminua, não se sinta menos por causa disso, muito pelo contrário. Confie no Senhor, Ele te dará todos os inimigos nas tuas mãos. Queridos, Baraque continuava sendo um líder de batalha e o medo provava que ele valorizava a vida e que não era irresponsável. A fragilidade não tem a ver com sexo, mas com a nossa humanidade e com as nossas experiências de vida. A ousadia e coragem de Débora estavam alicerçadas na confiança que tinha no Senhor. Isso, queridos, é importante para nós nesta manhã de domingo. Entendermos que é o Senhor que nos fortalece. É Ele que é a rocha em que nós podemos vencer o inimigo e colocarmos a nossa confiança no Senhor, assim como a nossa vitória. Devemos entregá-la nas mãos do Senhor. Queridos, muitas mulheres se sentem com medo de enfrentar as batalhas da vida, se sentem incapazes, esperando que alguém lute e se posicione por ela. Débora, casada com Lapidote, era alguém que fugia essa lógica. Ela, confiando no Senhor, preferiu lutar a desanimar. Fragilidades e coragem fazem parte da natureza humana. Tanto homens quanto mulheres vivenciam essas experiências e em Deus podemos encontrar sabedoria para usar a nossa coragem com sensatez e amor e superar as nossas fragilidades diante das demandas da vida e da obra missionária. Sabemos, querido, que nesta caminhada cristã, muitos serão os desafios, muitos serão os inimigos que vão se levantar contra nós. Mas, queridos, na força do Senhor, nós somos, então, mais que vencedores. E o Senhor nos capacita e nos sustenta a vencer os nossos inimigos. A sentença de Débora denunciava um pensamento vigente na época e a necessidade de mudar tal lógica. Se a lógica acha que você, querido, vai perder a batalha, mostre para ele que no Senhor nós somos mais que vencedores. Amém, queridos? Por quê? Nós temos um Deus que age em nosso favor. Na história de Israel, registrada na Bíblia, perdemos as contas das inúmeras iniciativas de Deus em favor do seu povo, inclusive em meio à sua desobediência, que conforme relata Juízes 4:1, era o que acontecia na época de Débora e Baraque. A derrota de Jabe foi fruto da resposta de Deus ao clamor do seu povo. Aqui está um ponto importante nessa lição, queridos, para que você entenda que o inimigo
das nossas almas, das nossas vidas, vai cair por terra quando nós começarmos a clamar. A resposta do Senhor virá, a vitória do Senhor virá, mas é preciso que você ouça a Deus, que você fale com Ele, que você tenha intimidade com o Senhor, e assim a tua vitória virá. Uma vida fazendo o que é mal perante o Senhor propicia inúmeras situações negativas, quer no aspecto pessoal quanto no comunitário. Diante do poder opressor do rei, que se manifestava pela riqueza do exército, o povo clamou. O clamor a Deus, ouça isso, é algo fundamental quando ansiamos pela transformação das situações. Quero ler para você de novo, para você guardar nesta manhã. O clamor a Deus é algo fundamental quando ansiamos pela transformação das situações. Deus é e sempre será o mesmo. Nunca desiste de nós. Em meio às nossas aflições, podemos clamar pelo seu nome e ele nos socorrerá. Queridos, no entanto, tão importante quanto o clamor é o arrependimento e também uma vida de constante oração para que nós tenhamos sabedoria de viver de acordo com a vontade de Deus. Clamor e arrependimento. Arrependimento e clamor. O povo encontrou refúgio na misericórdia de Deus, que contou com pessoas do próprio povo para mudar a situação. Amados e amadas do Senhor, é Deus quem nos chama e é Deus quem nos capacita para o serviço, consequentemente para a vitória. Débora foi uma mulher chamada a exercer a função de juíza. Ela recebeu de Deus um dom e o exerceu. Confiou plenamente que Deus tinha algo para realizar através de sua vida e se dispôs a obedecer, independente da opinião ou rejeição de algumas pessoas. Infelizmente, ainda encontramos mulheres e homens que se calam e escondem o seu dom recebido por Deus, por falta de fé ou por insegurança diante de palavras ou olhares de pessoas que se colocam como opositoras e opressoras, seja louvando ao Senhor com cânticos, orando, pregando sua palavra, pastoreando a igreja, assumindo posições de liderança de ministérios e outras funções. Todos e todas nós podemos colocar nossa vida a serviço do reino de Deus, independente da nossa idade. No reino de Deus aprendemos com o apóstolo Paulo que não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Está lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 28. Portanto, mulheres e homens devem ocupar os espaços dados por Deus e não se deixar limitar pelas preconcepções sociais. Queridos, nesse relato de Juízes 4, Deus age através da atitude da juíza Débora, que se levanta para convocar Baraque, um israelita da tribo de Naftali, para organizar as tribos a fim de lutar contra o exército cananeu, cujo comandante era Cícera. Diante disso, o exército de Israel desce das montanhas. Depois de clamar, de orar, de buscar a direção do Senhor, eles passam para a prática, vão guerrear, vão batalhar. Eles descem então as montanhas e conseguem a vitória sobre o inimigo, sobre os cananeus. Desta forma, o povo encontra novamente liberdade da opressão que havia durado 20 anos e ele estava sob aquele jugo do inimigo. Isso então reafirma o propósito de Deus de unir pessoas em torno do bem comum e o fato de que Deus não faz acepção de pessoas e ordena a sua bênção onde há união. Lembremos do Salmo 133. Essa história nos desafia a valorizar os dons e chamados e exercer o nosso ministério com coragem, humildade, abrindo-nos para receber e dar ajuda, levando as cargas uns dos outros para cumprir a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Isso diz respeito à ajuda mútua nas questões individuais, mas também nas ministeriais e em relação ao corpo de Cristo. Homens e mulheres
cheias do Espírito Santo, cheias do valor, têm uma missão. Que missão é essa? Anunciar a salvação, a graça, lutar por justiça e espalhar o amor de Deus. Queridos, para finalizar, então, a postura de Jabe de se colocar contra o povo de Deus acabou levando à ruína. A competição entre homens e mulheres também arruína o povo, a sociedade e a igreja. Fragilidade e coragem não depende de sexo. São experiências humanas e podem ser, respectivamente, transformadas e fortalecidas mediante a nossa relação sincera com Deus e com as pessoas. E a parceria entre Débora e Baraque deve nos ensinar na maneira como nós devemos nos relacionar. Ter coragem de confessar as fraquezas e ousadia para ajudar quem está frágil são dádivas que Deus nos concede para lutar por uma sociedade mais justa e igualitária. Assim como o povo, podemos clamar a Deus pelas transformações necessárias para a nossa vida e sociedade. Amém, queridos? Que nós sejamos esta igreja que o Senhor espera, uma igreja que venha a influenciar a sociedade, que venha através do clamor e da oração, derrubar todos os inimigos que se levantam contra o povo de Deus. Todos os opressores cairão por terra quando juntos, como igreja do Senhor, nós estivermos orando, clamando e batalhando, sabendo que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, e eles já estão derrotados em nome de Jesus. Amém, queridos? Quero terminar esse estudo orando com você em nome de Jesus. Pai querido, Pai amoroso, obrigado, Senhor, porque sempre que nós clamamos, tu, Senhor, nos capacita e, Senhor, tu nos garante a vitória. Muito obrigado, Senhor, porque nós somos fortalecidos em Ti e na força do Teu poder. Obrigado por esta lição que aprendemos através do arrependimento e do clamor, alcançarmos as vitórias que Tu tens preparado para nós. É isso que eu profetizo sobre a Igreja do Senhor Jesus, sobre a vida daqueles que estão nos ouvindo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor, o amor de Deus e a paz do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, hoje e sempre, em nome de Jesus.